Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês uma atualização aí do Corinthians. E parece até que eu faço pauta aqui de notícias ruins do Timão, mas não é. Eu não fico atrás das caças bruxas, mas o que acontece eu trago. Esse canal não trabalha com fake news, trabalha com a realidade. E não é segredo para ninguém que o Corinthians vem passando por problemas aí financeiros e atraso no direito de imagem. Nós temos notícia aqui que o Corinthians paga o salário todo, segundo a fonte, né? O Corinthians paga o salário todo dia 5 e direito de imagem dia 20. Porém, o Corinthians, a diretoria desmentiu. O salário é pago todo dia quinto útil e os direitos de imagem é pago todo dia 30. Então, a fonte diz que os direitos de imagem já estão atrasados aí 20 dias. Para o Corinthians está atrasado apenas 10 dias. Corinthians que vem tendo dificuldade para honrar seus compromissos. Estou dizendo salário, direito de imagem, né? E segundo o próprio Corinthians, né? Tá tendo dificuldade. Fabinho Soldado não tá faltando aí esforço, trabalho, dedicação para honrar todos os compromissos, porque sabe que quando há um atraso de pagamento, reflete dentro do campo. Então os jogadores do Corinthians estão um pouco assustados, com medo de esses vencimentos não serem pagos. Tendo em vista que no início do ano, 10 de março, com a venda do zagueiro Murilo, o Corinthians quitou direito de imagem do ano de 2023 e os primeiros meses deste ano. Só que o vencimento, direito de imagem do dia 30 de abril, ainda não foi pago. Infelizmente, né? Isso me traz um pouquinho de preocupação. Por que me traz um pouquinho de preocupação? Já esse final de semana tem Corinthians e Flamengo. Jogaço. O Corinthians tem que jogar muito para vencer um time como o Flamengo, que é um time muito qualificado. Segundo, opinião minha, não é informação agora. Corinthians precisa contratar. A informação que nós temos aqui, Corinthians vai contratar, beleza? Na minha opinião, como que o Corinthians vai contratar? Sei que não tem dinheiro, não está tendo dinheiro para pagar os vencimentos do jogador, por exemplo, salário e direito de imagem. Tudo isso aqui é uma análise que eu estou fazendo. Assim, como é que eu posso colocar aqui? Eu acho que essas dificuldades, antes do Corinthians contratar, é necessário que o Corinthians venda alguns ou um jogador aí de mercado. Por exemplo, para quitar, como vendeu o Murilo para quitar os direitos de imagem. Acho que o Corinthians será obrigado a vender ou o Bidon ou Wesley. Assim vai quitar todos direitos de imagem, salário do jogador. Eu acho. Porém, o Corinthians, o time que tem é um time fraco, fragilizado, time cansado. Então não tem como ganhar título com esse time. Precisa contratar urgentemente. Só que a diretoria do Corinthians continua bagunçada. Rubão saiu do Corinthians, foi desligado, ou seja, Augusto Melo desligou o Rubão. Rubão saiu disparando para tudo enquanto é lado, falando um monte. E continua, Rubão mesmo sendo desligado do Corinthians, Rubão mais Augusto Melo continua publicamente trocando farpas. Isso, no meu modo de entender, o que vai agregar para o Corinthians? Você que está do outro lado aí também, faça o seu juízo de valor. Essa guerra fria entre membros da diretoria, hoje Rubão já não faz parte do trabalho, do processo do Augusto Melo, e eles continuam ainda se debatendo. Aí você me faz pensar o quê? A gente precisa analisar o futebol com calma, com os pés no chão. Por quê? A partir do momento que Augusto Melo é pressionado, desliga o diretor executivo Rubão, Augusto Melo tem também em mente que Rubão passou a ser a oposição. Ele era a situação. Hoje ele é oposição e muito provável que ele, mais algum grupo político, virá a ser candidato à presidência do Corinthians na próxima eleição. Então, as pessoas que ali estão gerindo o futebol não estão apenas pensando no futebol. O interesse é político. E não é hora, não é momento
de pensar em política, de pensar na situação, pensar na oposição. É hora de todos se reunir e trabalhar em prol do Corinthians. Corinthians já vem há algum tempo que não conquista nada. Corinthians já vem há algum tempo passando vergonha. Então não dá para nós torcedores ficar aqui sendo enganado. Ah, tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo uma maravilha. Tá nada. Lá dentro do Corinthians existe uma guerra política. Existe uma guerra fria. Tendo em vista que o Rubão foi demitido e ainda continua trocando farpas com o presidente Augusto Melo. Tem muita coisa no Corinthians para ser resolvido. As pessoas estão tampando o sol com a peneira. Tá jogando lixo debaixo do tapete. Os jogadores sabem disso. Porém, eles são funcionários. Eles são jogadores que todos são registrados. Então são CLT. O que acontece? Eles não podem falar nada. Mas os jogadores estão com medo, estão em choque. Por causa desse direito de imagem atrasado. E aí a diretoria vai para a imprensa e fala que tá tudo certo, que Corinthians tá enganado, o investimento é dia 20, não, é dia 30. Então por que os jogadores... Isso é informação de jogador, tá? De dentro do vestiário. O jogador fala que o vencimento é dia 20. Se o vencimento de direito de imagem é todo dia 20, então já tem 20 dias de atraso. Corinthians vai lá e nega e fala que o vencimento é dia 30. Mas aí também já tem 10 dias de atraso? Como pode um time do Corinthians, com grandes patrocínios, por exemplo, a Vai de Bet, ainda está tendo dificuldade para cumprir suas responsabilidades de folha financeira, de pagar jogador, de pagar salário? E como é que a diretoria vem e fala que mês de julho abre a janela e vai contratar 3 ou 4 jogadores? Com que dinheiro? Não vai nessa, torcedor. Não cai nessa, não. Porque esse negócio de fazer contratações por oportunidade de mercado acontece, está acontecendo agora. Corinthians contratou algum jogador que não joga nada e pagando o salário de quase 2 milhões de reais. Por exemplo, o Igor Coronado. Como que o Corinthians vai ganhar um título? Como que o Corinthians vai conquistar um título sendo um time desse aí que não é competitivo? Não é um time que joga pra cima, um time que joga retranqueiro. Então, sem chance nenhuma de conquistar. Isso aí vai ser só engano à torcida. Essa é a minha modesta opinião. Agora, você que tem uma posição diferente e é um clubista, pode me dar a sua opinião aqui. Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, deixa a inscrição, que isso nos ajuda muito a manter as informações aqui. Todo dia eu trago pra você o que tá acontecendo. Agora, não cai na onda de diretoria, não, porque pessoas que trabalham com política não falam a verdade. 99% são pessoas que trabalham não é em prol das pessoas, e sim em prol deles próprios. Gente, sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.